eu vi que para engenheiro florestal, dentro do estado do Espírito Santo, tem poucas vagas. Mas eu não queria sair do Espírito Santo, então eu tomei uma atitude. Vou virar um orquidófilo. Meu nome é Fábio Jacob Teste, sou de Laranja da Terra, nasci em Laranja da Terra quando eu era Afonso Cláudio, então natural de Afonso Cláudio. Formação toda, minha escola quase pública, com exceção do pré-vestibular, estudei muito. A gente foi para Viçosa em 93, formei em 2008, então a gente é engenheiro florestal de formação e orquidófilo de coração, sempre falo isso, né? A gente está trabalhando, começou, vamos dizer assim, trabalhei durante 2 anos no IDAF, um breve relato da vida profissional. Foi meu segundo emprego, primeiro na prefeitura, fazendo de tudo, né? Eu fiquei 1 ano mais ou menos na prefeitura, depois a prefeitura me cedeu ao IDAF. Fiquei no IDAF aproximadamente 2 anos, em Afonso Cláudio, Laranja da Terra, algumas vezes em Tarana, fazendo a região ali como engenheiro florestal, que na época não tinha ninguém, só tinha veterinário, não tinha ninguém que mexia com essa parte ambiental e florestal. E depois eu fui aprovado, chamado para fazer um teste na antiga Aracruz Celulose, que é a maior empresa de celulose do mundo na época, né? Aí a gente entrou na Aracruz, isso já faz bastante tempo, né? Como diz, eu fiquei por 10 anos trabalhando na Aracruz. Em Colatina, que começou, assim, eu falo que foi o marco inicial da orquidofilia na minha vida. O apontador, que é o cara que trabalhava, que era tipo um secretário, que era o apontador que a gente chamava, media madeira, fazia os trabalhos dentro do escritório, essas coisas todas, e o grueiro, que mexia no descarregamento. Os dois eram apaixonados, que era o Índio e o Tião. E eles eram apaixonados pela orquídea e um dia à tarde, acabou, eu dava uma carona para eles, aí passamos na frente, vem cá para ver o que? Minha coleção de orquídea. Na época nem tinha com orquídea, né? Aí eu fui na casa de um e os dois eram assim, fui para casa do outro também, né? Quase praticamente dentro da mesma semana ou no mesmo mês, não me lembro, faz muito tempo, né? E aí cada um me presenteou com uma orquídea, todos dois com a mesma, Catileia ametistoglossa. Eu lembro como se fosse hoje, minha primeira orquídea, planta originária da Bahia. E nesse negócio aí em 2000... hoje vai fazer mais ou menos aí uns 20 anos atrás, que foi a minha primeira orquídea. Como colecionador, eu falo que foi o ponto inicial. O meu primeiro orquidário foi o beiral da casinha que tinha da minha bisavó. Então, pendurava uma do lado da outra, era muito massa. Ficou, mas sempre assim, 10, 15, aí um pegava o emprestado, não devolvia, arrumava outra, bastante tempo. E aí isso fui chamado lá na empresa e fui designado a troca da Bahia para Marechal Floriano. Quando eu cheguei em Marechal, aí eu já construí um orquidário em Laranja da Terra. Meu primeiro orquidário teve 5x5 no fundo do quintal da minha casa. E começou aquele trem, encheu numa rapidez, porque aqui você tem muita gente que cultiva, né? E os produtores que eu visitava sempre tinha. Você fala, que legal, aí te arrumava uma muda, te presenteava, você acabava comprando uma ou outra que te agradava mais. E isso, eu falo que a orquidofilia, quando te pega, é um vício, cara, incrível. É um troço que você... só quem tá aqui pegou sabe como que é, né? Você começa a uma coisa, aquele negócio de coleção, mas num patamar altíssimo. Eu sempre fui apaixonado por micro-orquídea. O que é micro-orquídea? As orquídeas pequenininhas, que na época ninguém dava valor, né? Então eu colecionava, achava bonito, colecionava, eu ficava encantado do tamanho e a quantidade de flores, assim, se você pegar uma micro-orquídea e colocar uma lupa, você vê o requinte de detalhes de uma flor, que é uma coisa que a olho nu você não vê, né? Você chama a atenção pela quantidade de flores que tem no pé. E é um troço pequeno que você olha, o troço, naquele negócio pequeno, tem mais de 20, 30 anos, a pessoa te dá porque não tinha valor na época. E eu colecionei muito, né? Fui colecionando, eu vi que para engenheiro florestal, dentro do estado do Espírito Santo, tem poucas
vagas, tirando essa empresa grande que a gente tinha ou as empresas relacionadas a ela. Mas eu não queria sair do Espírito Santo, então eu tomei uma atitude. Vou virar um orquidófilo e vou transformar meu orquidário em comercial. Né? Aí tem 13, 14 anos isso, vai fazer 15 anos agora, que eu me transformei, me profissionalizei em produção de orquídea. Eu falo que eu sou empresário, porque querendo ou não, até o produtor rural é um empresário. Se ele não for o empresário, ele quebra, não dá lucro a roça. Você tem que saber o que está entrando, o que está saindo, o valor que é o gasto de você produzir cada item, para você ter um custo final. O orquidário teste é conhecido por ter uma diversidade muito grande de espécies, alguns híbridos muito selecionados, mas eu tenho um pouquinho de muita coisa. Então a gente tem aproximadamente aí uns 700 itens diferentes, em quantidades menores ou maiores. Tem item que tem uma planta que você vende só corte, que é uma raridade, e tem itens que você tem 300, que é tipo assim, entre aspas, o meu limite de produção por unidade. E eu vi que o meu material agradava a pessoa pela qualidade, diversidade e raridade, porque em orquídea isso é muito relevante, e a boa forma das plantas, né? Porque você tem uma planta que pode custar R$500, igual a essa, e você tem uma plantinha, uma outra planta da mesma espécie, mesma classificação cromática, que vale 30. Então as minhas plantas eu vim selecionando plantas, matrizes, por mais de 10 anos. Na realidade tem 20 anos, porque até hoje eu faço essa seleção. O que é essa seleção? Buscar coisas novas, raras, boas de forma, sempre melhorando a qualidade para entregar um produto muito bom. Eu vi que nessas exposições que eu ainda estava trabalhando, e uma logo após eu fui desligado, que isso, se você fosse bom de conta, bom de produção e ter o que eu tinha, eu ia conseguir ganhar dinheiro. Que me mantém, paga minhas regalias, que eu sempre brinco, paga minha cerveja no final de semana, é a orquidofilia. O meu orquidário, são os 2.000 metros de estufa que a gente tem hoje, e a gente tem aí aproximadamente uns 90, um pouco mais, um pouco menos de planta, não saberia te precisar com exatidão, mas temos um número bom, e em laboratório, pelos meus cálculos, aí nesses próximos 2 anos, vai sair em aproximadamente 100.000 mudas, né? Por quê? Eu tenho toda uma programação de venda, entrada, produção, não tem? Porque eu quero me tornar autossuficiente, não precisar de comprar de ninguém. Impossível na orquidofilia apenas um orquidário ter 100% de tudo. Isso aí você não consegue, né? É inviável e não tem esse. Não adianta a pessoa, por maior que ele seja, ele nunca vai ter 100% das coisas, né? E para agradar todo mundo é complicado. E é um negócio pequeno, mas grande em relação à quantidade de material genético que a gente tem. Os clientes são praticamente 80% fora do estado. Eu tenho cliente lá do sul do Brasil, do norte e nordeste, e eu consigo atender eles, o que eles falam. Uma coisa é um pouco mais cara, outras são coisa mais barata, mas é raro você encontrar um orquidário que tem tanta disponibilidade. E outra coisa, eu falo que meus clientes são meus amigos, porque você tem que ter o respeito de cliente, mas você tem que tratar ele muito bem. Com relação à exportação, a gente começou há pouco tempo, a gente já vendeu para a Ucrânia, para a Rússia, né? Vendemos para a Alemanha, já vendi também já foi plantas minhas para a Holanda também, e a última venda maior agora foi para o Japão, né? Outra coisa que eu sempre falo, todas as nossas plantas, como 80%, 90% da minha produção é para fora do estado do Espírito Santo, todo o nosso produto é tirado nota, que é uma vantagem para o município também. Que você faz um trabalho, uma coisa com carinho, dedicação e de qualidade, isso é consequência. Vai vir uma hora ou outra. Eles podem te segurar, um pode tirar um pouquinho aqui, um pode tirar um pouquinho, mas que é seu, uma hora ela vem. Se você trabalhou, fez, ele vai vir, com certeza. Meu nome é Fábio Jacob Teste, sou dono do Orquidário Teste
e escolhi empreender em Marechal Floriano.